You know, we were singing about the voice of the Lord Jesus. Nós estávamos cantando sobre a voz do Senhor Jesus. And that voice is calling to you tonight. Essa voz está chamando, está sendo enviada a vocês essa In noite. its most tenderest tones. Nos seus tons mais amenos, mais carinhosos. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, I will give you rest. e eu vos darei descanso. You know, the gospel has an origin in the heart of God. O Evangelho tem sua origem no coração de Deus. And I've noticed lately that the first one to preach the gospel was the Lord Jesus himself. Eu reparei que, ultimamente tenho reparado que o primeiro a pregar o Evangelho foi o próprio Senhor Jesus. He was the one that came from the glory Ele foi aquele que desceu da glória to accomplish the will of God, para cumprir o desejo, a vontade de Deus, but he came to heal the brokenhearted, e ele veio para curar aquele coração quebrantado, to give sight to the blind, para dar vista aos cegos, and to deliver the captives. para libertar os cativos. And if you're unsaved in the company, you are a captive of the enemy. E se aqui você ainda não está salvo, você é um cativo do inimigo. To those lusts and Também desires cativo aos desejos that are opposed to God. que são opostos a Deus. This was our condition by nature, Essa era a nossa condição por natureza, hateful and hating one another. odiados e odiando uns aos outros. We have a picture of it in the book of Titus, Nós temos uma figura disso no livro de Tito, chapter 3. capítulo 3 de Tito. What a solemn description. Que descrição solene. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. What a description of man Que descrição é essa do homem in his natural condition. na sua condição natural? This is a picture of you and I. Essa é uma figura sua e minha. There's no difference in God's sight. Não há diferença no modo de Deus enxergar. All have sinned and come short of his glory. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. We're condemned before God. Condenados diante de Deus. We've broken the law. Nós quebramos a lei. We have rejected the Savior. Nós rejeitamos o Salvador. The crowning act of sin A- was the crucifixion of Christ. o ápice do pecado foi crucificar Cristo. Every other sin was small in comparison, Todos os outros pecados eram pequenos em comparação a esse. but this was man Mas isso é o homem. displaying O homem demonstrando what was in his heart. o que havia no seu coração. But the grace of God Porém, a graça de Deus is reaching down tonight está hoje buscando to each one in the room. cada um aqui nesta sala, It brings salvation, trazendo salvação, brings deliverance, trazendo libertação, peace with God, paz com Deus, pardon of your sins, perdão de seus pecados, eternal life. vida eterna. The gospel supper is spread before you. O banquete do Evangelho já foi servido diante de vocês. What do you lose if you accept Christ as your Savior? O que você perde se acertar a Cristo como seu Salvador? Some people think they're going to lose their friends. Algumas pessoas pensam que vão perder amigos, They're going to lose their fun in this world. vão perder a diversão nesse mundo. But what do they lose? Mas o que elas perdem realmente? Your sins, that's all. Os pecados. You're glad to be rid of them. Você vai ficar contente de se livrar deles. What do you gain? O que você ganha? Everything that is worthwhile Tudo aquilo que vale a pena, for time and eternity. para o tempo presente e para a eternidade. So after man had displayed his worst, Assim, depois que o homem demonstrou a sua pior parte, tudo que tinha de pior, God reveals his heart. Deus revelou o seu coração. And the gift of his Son A dádiva do seu Filho. for your salvation. Ele deu seu Filho para a sua salvação. Heaven's beloved one. O amado dos céus.
the Son of God, o Filho de Deus, creator of the universe, Criador do universo, rich in the glory, rico na glória, became poor, se tornou pobre, that you through his poverty might be rich. para que vocês, na pobreza dele, pudessem enriquecer. So the offer is made to you this evening, my friend. Por isso a oferta é feita a vocês nessa noite, meus amigos. And as we read in this verse here, Enquanto lemos esse versículo aqui, after all of this, depois de tudo isso, verse 4 of chapter 3 of Titus, after that, depois de tudo isso do capítulo 3 de Tito, the kindness and love of God our Savior toward man appeared. do versículo 4 de Tito 3, nós vemos a bondade de Deus. O versículo 6, 4. 4. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. So here's the remedy for your condition. Esse é o remédio para a sua condição. God had the remedy ready before the disease came into the world. Deus já tinha o remédio pronto antes que a doença In a entrasse past nesse mundo. eternity, Na eternidade passada, the Lord Jesus was foreordained o Senhor Jesus já havia sido preparado to be the Lamb of God, para ser o Cordeiro de Deus, to be the sacrifice. para ser o sacrifício. So redemption was no afterthought with God. Portanto, a redenção não foi um pensamento posterior de It Deus. was all planned in the councils of eternity. Já tinha sido tudo planejado nos conselhos eternos. And let me tell you, dear friend, tonight, Deixe-me dizer, amigo, hoje, God has an interest in you. Deus está interessado em você. You know, if you look at the book of Proverbs, Se você olhar para o livro de Provérbios, Proverbs chapter 8, Provérbios capítulo 8, in a past eternity, na eternidade passada, the Son was there, the eternal Son, o Filho eterno estava ali, in the bosom of the Father. no seio do Pai. And it speaks there in Proverbs chapter 8, Isso fala lá em Provérbios capítulo 8, the foundations of the earth being laid. quando os fundamentos da terra estavam sendo assentados. Who did that? Quem fez aquilo? The Creator, O Criador, who could put his hand on all the treasures of the universe. que podia colocar suas mãos em todos os tesouros do universo. The Creator entered his world that he had made. O Criador entrou nesse mundo, no seu próprio mundo que ele havia feito. That babe in Bethlehem's manger Aquele bebê na manjedoura de Belém, was not helpless. ele não era não era alguém indefeso. At that very moment, Naquele momento, he was upholding all things by the word of his power. ao mesmo tempo, ele estava mantendo todas as coisas pela palavra do seu poder. And he sustains everything. E ele sustenta todas as He coisas. gives you your breath tonight. Ele é quem dá a você a respiração hoje à noite. God spoke to that wicked king Belshazzar, Deus falou para aquele rei ímpio, Belsazar, who was insulting Jehovah que estava insultando Jeová, by drinking in the golden cups from the temple of Jerusalem por beber nos vasos sagrados do templo de Jerusalém and praising the gods of silver and gold. e louvando o Deus do ouro e da prata. The voice of God was heard. A voz de Deus foi ouvida ali. The God in whose hand thy breath is, O Deus em cujas mãos está o teu fôlego, thou hast not glorified. tu não o glorificaste. And Belshazzar only had a few hours. E Belsazar teve onde apenas algumas horas apenas. That's all. Só isso. Thou art weighed in the balances Fosse pesado na balança and found wanting. e achado em falta. That night, Naquela noite, the corpse of Belshazzar was on the cement floor. o cadáver de Belsazar estava no chão. He had a warning, Ele foi avisado, but he didn't take it. mas ele não aceitou o He aviso. didn't believe it. Ele não creu. He went on in his willful, sinful way. Ele continuou seguindo na sua maneira própria e pecadora. I was visiting in the West Indies last November, Eu estava visitando as Índias doing Ocidentais em novembro, a little work in the schools. fazendo algum trabalho nas escolas ali. And I held up
a card E eu levantei, mostrei um cartão in front of the children. na frente para as crianças. And there was only one word on the card. Só tinha uma palavra no cartão. Just one word. Só uma palavra. Warning. Aviso. Warning. Aviso. I spoke to many children by the grace of God. Pela graça de Deus, eu pude falar a muitas I crianças. said, remember that God is giving you a warning. Eu disse, lembre-se, Deus está dando a vocês um aviso. Are you listening? Vocês estão ouvindo? They knew what a warning was. Eles sabiam o que era um aviso. They had received it from their parents. Eles receberam um aviso de seus pais. There were signs on the roads. Havia sinais de trânsito nas ruas. But I told a little story Mas eu contei a eles uma pequena história. of something that took place in Ottawa. Algo que aconteceu em Ottawa. I live in the capital city. Ele mora na capital. Toward the end of September, No final de setembro, there was a man that did not take the warning. houve um homem que não levou a sério o aviso. He didn't pay attention. Não prestou atenção. He went forward Ele seguiu em frente. Against the solemn warning that was in front of him. Foi contra aquele solene aviso que estava bem em frente a ele. He was driving a bus, Ele estava guiando um ônibus, 2 stories, um ônibus de 2 andares, 50 to 60 people. de 50 a 60 passageiros. And in Canada we have trains Em Canadá passing nós through the temos city. trens que atravessam a cidade. Big long trains. Trens grandes, longos. Sometimes they have 100 cars. Às vezes eles têm 100 vagões. I don't know how many cars this train had, Eu não sei quantos vagões aquele trem tinha, but I know there was a warning given. mas eu sei que foi dado um aviso a ele. In Canada, the gates come down, No Canadá, a cancela baixa, the lights are flashing red, as luzes ficam piscando vermelho, the bells are ringing. as campainhas tocam. This man did not pay attention. Esse homem não prestou atenção. Why? Por quê? We will never know, Nunca because saberemos. he didn't live to tell the story. Porque ele não sobreviveu para contar a história. He smashed through it. Ele atravessou tudo aquilo. He hit the train at full speed. Acertou o trem em alta velocidade. The result, O resultado, 6 people went into eternity. 6 pessoas partiram para a eternidade. They expected to get to work that morning. Eles estavam planejando ir trabalhar naquela manhã. They did not expect to enter eternity. Eles não estavam esperando entrar na eternidade. But the driver included, Porém, incluindo o motorista, 6 people were killed. 6 pessoas foram mortas. Well, the newspapers were filled with the stories. Os jornais foram cheios com essa história. But dear friends, God gives us a warning because He loves us. Queridos amigos, Deus nos dá um aviso porque Ele nos ama. And going back to Proverbs 8, E voltando agora a Provérbios 8, you'll see these words. você vai encontrar estas palavras. My delights were with the sons of men. As minhas delícias estavam com os filhos dos He homens. thought of you in a past eternity. Veja que Ele pensou em você na eternidade passada. He wants your eternal blessing. Ele queria a sua bênção eterna. He has a deep interest in your salvation, Ele tem um profundo interesse na sua salvação. far more than I have. Muito mais do que eu tenho. But there's a problem Mas existe um problema in your life, na sua vida. and you know what it E is. sabe qual é? It's sin. É o pecado. It has blotted your life. Ele manchou a sua vida. It has ruined the humanity. Ele arruinou a humanidade. He has corrupted. Corrompeu a He has humanidade. polluted with sin. Poluiu com o pecado. In thought, in word, in deed. Em pensamento, em palavras e atos. God gave man one restriction Deus deu ao homem uma restrição apenas. in the Garden of Eden. No jardim do Éden. But you know, man thinks that he can obtain pleasure by eating the forbidden thing. O homem achou que poderia obter prazer comendo daquele fruto proibido. And he partook of it, E tomou, and he brought sin into the world, you know. e assim trouxe pecado para o mundo, como você sabe. By one man, sin entered into the world. Por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo. Death by sin. E a morte pelo We pecado. live in a vast graveyard. Nós vivemos em uma enorme sepultura.
there is the results of sin on every hand. que há resultados, consequências do pecado em todo canto. Death, Morte, sorrow, dor, tears, lágrimas, broken hearts, corações partidos, broken homes. lares desfeitos. But there is a remedy, dear friend, Mas existe um remédio, amigo, because God loves you porque Deus ama você. and He's made a way of escape E Ele fez uma forma de escape from that judgment which you deserve. do juízo que você merece. Many years ago, there was a castle, a palace being built Há muitos anos, um palácio estava sendo construído in the country of Persia. na Pérsia. And the workmen were taking the bricks out, stones out, to put them into the building. E os construtores estavam pegando as pedras para colocá-las nas paredes do edifício. But you know, the bricks were wet and soft. Mas, aliás, eram tijolos, e os tijolos estavam úmidos e macios They ainda. were drying out there in the sun Eles estavam secando no sol. while the men were having their lunch. Os homens estavam se alimentando. When they came back, Quando voltaram, they looked at the bricks. olharam para os tijolos. One had the mark of a dog. Um tinha a marca de um cachorro, tinha a marca da pata de um cachorro. They looked at it. Olharam para aquele tijolo. That cannot be put into the building. Nós não podemos usar isso no prédio. It must be thrown away. Devemos jogar fora. We can't put that into the palace of the king. Nós não podemos colocar um tijolo assim no palácio do rei. You know, dogs are dirty creatures in the East. Lá no Oriente, os cães são criaturas sujas. They're not pets. Eles não são vistos como animais de estimação. So they took the stone and they threw it away. Eles pegaram aquele tijolo e jogaram fora. It was not fit Não servia for the palace. para o palácio. You go to England, Você vai para a Inglaterra, you'll see that stone você verá esse tijolo in the museum. no museu. It still has the mark of the dog on it. Ainda tem a marca da pata do cachorro nele. Still there, Ainda está lá, but it was rejected. mas foi rejeitado. And you know, dear friends, you have the mark of sin. Amigos, você tem a marca do pecado. You have the scars of sin in your life. Você tem as cicatrizes do pecado em sua vida. Every one of us, Cada um de nós, conscious that the eye of God is upon us. conscientes de que o olhar de Deus está sobre nós. He sees us as we are. Ele nos enxerga do modo como nós somos. You know, when the Lord Jesus began his public ministry Quando o Senhor Jesus começou o seu ministério público, at the age of 30, aos 30 anos de idade, you know the scriptures você conhece as passagens. in Matthew Em Mateus, chapter 3, capítulo 3, the Lord was baptized. o Senhor foi batizado. You will remember Matthew 3 and verse 16. Você vai se Jesus, lembrar, when he was baptized, went up straightway out of the water. Mateus capítulo 3, versículo 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. And lo, the heavens were opened unto him. E eis que se lhe abriram os céus. Isn't that wonderful that God could open the heavens? Não é maravilhoso que Deus pudesse ter aberto os céus? We have the Trinity here. Nós temos aqui a Trindade, The Father's voice from heaven. a voz do Pai dos céus. What did he say O que ele disse as he looked down upon that perfect man? ao olhar para aquele homem perfeito lá embaixo? The Father's delight. O prazer do Pai, The one who was spotless aquele que é sem mancha and holy. e santo, The one that would be the Savior. aquele que seria o Salvador. He spoke from heaven. Ele falou dos céus. This is my beloved Son, Este é meu filho amado, in whom I am well pleased. em quem me comprazo. Could he say that about your life? Será que ele poderia dizer isso de você, da sua vida? He couldn't about my life. Na minha vida ele não poderia dizer isso. We're stained with sin, Nós estamos manchados com pecado. and we're responsible before God. E nós somos responsáveis diante de Deus. Do you know the Lord Jesus? There was no blood applied there.
in the baptism Veja que no batismo não houve sangue aplicado ali no Senhor Jesus, because he was spotless. porque ele era sem mancha. He did not need a sacrifice. Ele não necessitava de um sacrifício. But before the Spirit of God dwells in you, Mas antes que o Espírito Santo de Deus habite em você, you've got to be cleansed from your sins é preciso que você seja limpo de seus pecados, by the blood of Jesus. pelo sangue de Jesus. And it wasn't man speaking here. Aqui não foi um homem que estava It falando. wasn't John the Baptist. Não era João Batista, It was God. era Deus And falando. I said the Trinity is here. Eu digo que a Trindade estava aqui. Some people say we don't find the Trinity in the Bible, Algumas pessoas dizem que não encontramos a Trindade na Bíblia, but it's right here. mas está bem aqui. The Father spoke, O Pai falou, the Spirit of God came down o Espírito Santo de Deus desceu, as a dove. como na forma de pomba. The Spirit of God had been hovering over this world O Espírito de Deus tem pairado sobre esse mundo for 4,000 years. por 4.000 anos. Could not come down a light on anyone. Não poderia descer e pousar em ninguém. Nothing but corruption. Não havia nada além de corrupção. But here was a man Mas aqui havia um homem that would glorify God, que iria glorificar a Deus. and who it was his perfect humanity here E a sua humanidade perfeita aqui. that God acknowledged. Isso foi o que Deus reconheceu. He sealed him. E o selou. We've spoken about being sealed by the Holy Spirit in the meetings. Nas reuniões nós falamos de sermos selados com o Espírito Santo. But there's this difference, Mas existe uma diferença. that we are sealed because of the work of Christ, Nós somos selados por causa da obra de Cristo. because of our sins are forgiven. Porque os nossos pecados são The perdoados. blood has been applied. O sangue foi aplicado. But the Lord Jesus was sealed without any sacrifice, Mas o Senhor Jesus foi selado sem qualquer sacrifício. because he was the perfect holy Son of God. Porque ele era o Filho de Deus perfeito e santo. So this is the one, my friend, that is presented to you tonight, E é esse, meu amigo, que é apresentado a você hoje à noite. who wants to save you. E esse que quer salvar você. I wonder, are you ready to open your heart Eu fico a pensar se você estaria pronto para abrir o seu coração and your life to Christ? e a sua vida para Cristo. Or are you going to delay and procrastinate Ou você vai atrasar isso, deixar para mais tarde and put it off e deixar de lado until it's too late? até ser tarde demais. God gives you a promise of salvation today, Deus dá a você a promessa de salvação hoje. and his arms are wide open, Os seus braços estão totalmente abertos. and he is inviting you to come Ele está convidando você a vir just as you are. assim como estás. He doesn't ask you to make yourself better. Ele não pede que você melhore por si mesmo, Your good works cannot change your heart. porque as suas boas obras não podem mudar o seu coração. He's not trying to improve you. Ele não está tentando melhorar você. He's not trying to patch you up. Ele não está tentando remendar você. No, you're a sinner. Você é um pecador. We need a new creation. Precisamos de uma nova criação. If any man be in Christ, he is a new creature. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. All things have passed away. Todas as coisas velhas passaram. Those old habits that you lived in, Aqueles velhos hábitos nos quais você you're vivia, to give those things up now você vai se livrar deles agora and to walk in holiness e andar em santidade and obedience to the Word of God. e obediência à palavra de Deus. I want to turn over to Luke's Gospel for a moment. Eu gostaria de abrir no, Or no Evangelho de Lucas por um momento, Lucas capítulo we have 4. another opening here. Temos aqui mais uma abertura. We have many openings in the Word of God. Temos na palavra de Deus várias aberturas. You look at Luke 24, Você procura em Lucas 24, you have an open grave, tem um túmulo aberto the beginning of the chapter. no começo do capítulo. At the end of the chapter, you have an open heavens No final do capítulo você tem os céus when abertos, the Lord returned to glory. quando o Senhor retornou à glória. He returned to glory Ele retornou à is glória a proof that God was satisfied with the work that he accomplished. como prova de que Deus estava satisfeito com a obra que ele havia cumprido. Nothing needs to be added to it. Nada precisa ser acrescentado a essa obra. Christ glorified God in his death. Cristo glorificou a Deus em sua morte.
and he rose from the dead triumphant. E ressuscitou, levantou-se da morte triunfante. God turned man's terrible sin Deus transformou os terríveis pecados do homem of rejecting Christ ao rejeitarem a Cristo, into a victory for the Lord, transformou isso numa vitória para o Senhor salvation for you. e em salvação para você. Think of the grace of God. Pense na graça de Deus. The crowning sin of man O pior pecado do homem was the rejection of Christ. foi a rejeição de Cristo. God turned that act Mas Deus transformou aquele ato into blessing for the sinner em bênção para o pecador, through the death of Christ. através da morte de Cristo. Salvation is provided for you. Assim, a salvação é agora fornecida a você. I just want to look at this verse here in Luke chapter 4. Vamos ver esse versículo em Lucas capítulo 4. Here the Lord is beginning his public ministry. Aqui o Senhor está começando o seu ministério público. He is in his native place in the town where he was brought up, Nazareth. Ele está em Nazaré, a cidade onde foi criado. He goes into the temple here Ele entra no templo aqui and he opens the scriptures. e abre a escritura. Ele entra na sinagoga e abre as escrituras. And he found the place E encontrou ali o lugar in the book of Isaiah no livro de Isaías, that spoke of the Messiah. que falava do Messias. And he read this. E ele leu. We see verse 17. Nós vemos no versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então, Thank you. Isn't this a wonderful message here? não é uma mensagem maravilhosa essa aqui? The one who vanquished Satan. Aquele que venceu Satanás. We have the grace of the Lord Jesus displayed here. Temos aqui a graça do Senhor Jesus apresentada. And he opens the book, Ele abre o livro which speaks of him prophetically, que fala dele profeticamente, to preach the gospel to the poor. pregar o evangelho aos pobres. How many poor in these foreign lands have believed the message? Quantos pobres nessas terras creem no evangelho? They seem to be open to the gospel, Eles parecem abertos ao evangelho, hungry to hear the message. Famintos de ouvir a mensagem. But in these lands there's much gospel hardening. Mas nessas terras existem muita oposição ao evangelho. But there's still opportunities. Mas ainda há oportunidade. And if you're without Christ, you're poor. Se você não tem Cristo, você é pobre. Though you have all the money in Brazil. Apesar mesmo que você tenha todo o dinheiro do Brasil, Broken-hearted. você terá o coração quebrantado. The world is full of those people. O mundo está cheio de quebrantados de coração. But the Lord heals the broken-hearted. Mas o Senhor cura o quebrantado de coração. He mingled his tears with Mary and Martha. Ele compartilhou das suas lágrimas com Maria e Marta. They were broken-hearted. Elas estavam com corações The quebrantados. Lord comforted them. E o Senhor as confortou. Who did he weep for? Por quem ele chorava? He didn't weep for Lazarus Ele não chorava por Lázaro, because he was going to raise him from the dead. porque ele estava prestes a levantá-lo da morte. He wept for the sisters in their sorrow. Ele chorou por aquelas irmãs na sua dor. And then there's the captives to sin and Satan. E também existem os cativos do pecado e de Satanás. And those that are spiritually blind. Esses são espiritualmente cegos. Liberty, Liberdade, deliverance to the captives. libertação dos cativos. And verse 19, E o versículo 19, to preach the acceptable year of the Lord. anunciar o ano aceitável do Senhor. Now you'll notice if you go back to the reference in Isaiah, Se você for olhar lá em Isaías essa passagem,
that the Lord stopped his discourse você verá que o Senhor parou o seu discurso before the verse ended. antes que terminasse o versículo. That's remarkable. Isso é importante. He did not speak of the time of the vengeance of God, Ele não falou do tempo da vingança de Deus. the acceptable year of the Lord. Ele falou do ano aceitável do Senhor. That's a long time. Isso é um tempo longo. The day of grace has gone on for 2,000 years. E a graça tem estado agora por 2000 anos. We're still in the acceptable year of the Lord, Ainda estamos no ano aceitável do Senhor. but it's coming to an end. Mas ele vai terminar. But the day of vengeance of our God, E o dia de vingança de nosso which is Deus, the rest of this verse, que é o restante dessa passagem, look in the book of Isaiah, se você procurar no livro de it Isaías, has not come. ainda não chegou. God is holding back the judgment. Deus está segurando esse juízo. He doesn't want to bring vengeance and judgment and punishment, Ele não quer trazer vingança, punição, castigo, but he will mas ele irá. if man refuses the message. Se o homem recusar a mensagem de graça. It's the acceptable year of the Lord today. Hoje é o dia aceitável, o ano aceitável do The Senhor. Lord wants to be your helper, O Senhor quer ser seu ajudador, your healer, o seu curador, your blesser, aquele que abençoa você the gracious Son of God. pelo gracioso Filho de Deus. But the day of vengeance will be very short, Mas o dia de vingança será muito, muito breve. and it's coming. E está vindo. God has appointed a day Deus determinou um dia in which he will judge the world. quando julgará o mundo. Dear friends, tonight, Amigos, hoje à noite, this is the last meeting of the conference, essa é a última reunião desta conferência and maybe the last time you will hear the gospel message. e talvez a última vez que você vai escutar a mensagem do Evangelho. God loves you. Deus ama você. Though you have wandered from him, Mesmo que você tenha se desviado dele, though you have sinned, mesmo que você tenha pecado, there's mercy and pardon. existe perdão e misericórdia disponíveis. Over the cross Na cruz are these words written: estão escritas essas palavras: Sinner, I Pecador, love you. pecador, eu amo você. Sinner, I love you. Pecador, eu The amo door will você. be closed. A porta se fechará. When I was coming to Brazil on this trip, Quando eu estava vindo ao Brasil nessa viagem, on Monday night, na segunda-feira à noite, I took my flight from Ottawa eu peguei o meu voo de Ottawa to Washington, para Washington, but it was late. mas estava atrasado. So when I got there, Então, quando cheguei lá, I looked at my watch. olhei no meu relógio, Boy, I only have 15 minutes eu só tinha 15 minutos to get to the other gate. para chegar no outro portão. And I rushed Eu as corri fast as I could. o máximo que eu podia, And when I came to the door, e quando cheguei na porta, there was a Brazilian lady tinha uma senhora brasileira coming out of the door. saindo pela porta Too late. e dizendo: tarde demais, It's gone. já foi. My heart sunk. Meu coração ficou apertado. Near midnight, Quase meia-noite, hungry, tired, com fome, cansado, go to the customer desk. vá até o balcão de atendimento. Big long line. Uma fila imensa. Lord, I don't feel like giving out tracts. Senhor, eu não estou com vontade de distribuir It's folhetos. the last thing I want to do. This is the last thing I want to do. É a última coisa que eu quero fazer aqui. But the Lord said, "You've got tracts in your bag. Mas o Senhor falou: você tem folhetos na sua bolsa. Give them out Distribua. and warn people that the door is going to be closed. E uma pessoa, pode ser uma pessoa para quem The door of grace will be." avise as pessoas que a porta está para fechar. And with the Lord's help, I warn them that someday the door of grace will be closed. E com a ajuda do Senhor, eu avisei a eles que um dia a porta vai se fechar. So when I came to the customer desk, Quando cheguei no balcão de atendimento, what can I do? o que eu posso fazer? My flight is gone. Meu voo foi embora. Well, we can book you the next night. Nós podemos marcar para você na próxima noite. So I had another opportunity. Portanto, eu tive outra oportunidade. When the door is closed,
Quando a porta está fechada, to heaven, you won't have another opportunity. quando a porta do céu estiver fechada, você não vai ter outra oportunidade, como eu tive. Master of the house will rise up and shut to the door. O senhor da casa vai se levantar e fechar a porta. And there'll be many outside. Lord, Lord, open to us. E muitos do lado de fora dirão: Senhor, Senhor, abra-nos. Give us one more opportunity. Nos dê mais uma oportunidade. The Lord will say, no, O Senhor dirá: Não, never knew you. eu nunca conheci você. Depart from me. Longe de mim, aparte-se de mim. Well, I had provision that night. Aquela noite eu tive uma provisão. I spoke to the lady. Eu conversei com a moça. What am I going to do? O que eu devo fazer? Well, she says, I'm not going to let you lay on the floor all night. Ela falou: eu não vou deixar você deitado no chão a noite inteira aqui. At your age. Na sua idade. She asked me my age. Ela perguntou a minha idade. We don't need to give you a hotel. Nós não temos não é obrigado que nós Because demos um hotel, it was not our fault. porque não foi culpa nossa. That was the weather. Foi o clima. Tempo. But she said, I'm going to give you a hotel Mas ela ia me dar um hotel, without any charge. sem custo algum. Well, thank you very much. Muito obrigado, eu disse. Where do you come from? De onde você é? São Paulo. São Paulo. Only a Brazilian would do that. A Canadian wouldn't do that. Só um brasileiro faria isso, um canadense nunca faria isso. Well, thank God he made provision. But remember that the door will be closed. Graças a Deus ele fez a provisão para mim, mas lembre-se que a porta se fechará, amigo. God wants you to be ready. E Deus quer que você esteja pronto. Because we read in the Word of God also that the mouth of hell will be opened. Nós lemos também na palavra de Deus que a boca do inferno estará aberta. But God has no pleasure in the death of the wicked. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. The verdict is given, the soul that sinneth, it shall die. O veredito foi dado: a alma que pecar, esta morrerá. But God has made a provision. Mas Deus fez uma provisão. He loves you. Ele ama você. He gave his son to die for you. Ele deu seu filho para morrer por você. Inviting you to come tonight. Está convidando você Receive this hoje full salvation. para ter essa salvação The completa precious blood of Christ. através do precioso sangue de Cristo. Over the cross, those words are written. Sobre a cruz, essas palavras estavam escritas: Sinner, I love thee still. Pecador, eu continuo amando você. I think of a story, that I've enjoyed. Eu lembro de uma história que eu gostei muito. Maybe we'll conclude with it. Talvez eu termine com essa história. There was a widow woman. Havia uma viúva. She had a daughter. Ela tinha uma filha. I think the only daughter, only child. A única filha dela. She loved her. Ela amava essa She filha. prayed for her. Ela orava por essa filha. She was brought up under the sound of the gospel. Essa filha foi criada ouvindo o evangelho. When she came to her womanhood, when she became a young woman, Quando essa menina se tornou jovem, she says, "Mother, I must go to the city ela disse: mãe, eu preciso ir até a cidade, to find a job." procurar emprego. Oh, the mother was heartbroken. A mãe ficou com o coração partido. I know the temptations of the city. Eu sei as tentações que há na I cidade. don't want you to go, Eu não quero que você vá, but if you must, mas se você precisa ir, I will pray for you. eu irei orar por você. So the daughter left home, Assim a filha saiu de casa, went to the big city. foi para a grande cidade She looked for a job. procurar emprego. I don't know if she ever got a job. Eu não sei se ela chegou a arrumar emprego. She used to write letters back home, Ela escrevia cartas para casa and mother just lived for those letters e a mãe vivia por causa dessas cartas, from her daughter, vindas de sua filha, telling everything she was doing, contando tudo o que ela estava fazendo, all the interests she had. todos os interesses que ela tinha. She loved to read those letters. A mãe adorava ler essas But cartas. something happened. Mas alguma coisa aconteceu. The letters became shorter. As cartas começaram a ficar mais curtas, They weren't warm anymore. não eram mais calorosas And finally they stopped altogether. e até pararam de chegar. Oh, the poor widow. A pobre viúva, She cried. ela She chorava, prayed. ela orava. What has happened to my daughter? O que aconteceu com a minha filha? I haven't heard from him from her for weeks. Durante semanas eu não tenho notícia dela.
I'm going to go to that city Vou até aquela cidade and see if I can find e her. ver se posso encontrá-la. Because I've heard she's left the paths of virtue and purity. Porque eu ouvi falar que ela deixou o caminho da virtude e da pureza. But I'm going to see if I can find her. Eu vou ver se posso So encontrá-la. the mother went to the city. Então a mãe foi para a cidade, She searched everywhere procurou por todo lado where her daughter might be. onde sua filha poderia The estar, bars, the discos, the houses of ill repute. nos bares, nas discotecas, nas casas de má reputação. She had left her lodgings Ela tinha deixado os seus alojamentos without any address. sem dar nenhum endereço. So the mother said, I guess it's hopeless. E a mãe achou, eu acho que não tem mais esperança para I'll go ela. back home. Vou voltar para casa. But first of all, Mas antes disso, I'm going to make one more attempt. vou tentar mais uma coisa. He went to a photographer Foi a um fotógrafo and she said, take pictures of me, Ele falou, tire fotos minhas. maybe 12 or a dozen or more. Talvez uma dúzia ou mais fotos. And she took those pictures E ela pegou essas and fotos she went into the various places where her daughter might be. e foi aos lugares onde sua filha poderia estar. She asked the proprietor, Ela perguntava ao proprietário, can I put this picture up on the wall? posso pregar essa foto na parede? Well, it's a rather strange request. Que pedido estranho, But you look like a respectable woman, mas como a senhora parece ser respeitável, so you can put it up. sim, pode colocar a foto na She parede. went all around E ela foi em todos os lugares, and put the picture up. colocando sua foto na parede. And then she went home E aí voltou para sua casa and prayed. e orou. So Mary, her name, Seu nome era Maria, came into one of those places with her dissolute companions, o nome da jovem era Maria. Ela chegou num desses locais com suas companhias dissolutas, having what they call a good time, indo ali para se divertir, o que se costuma dizer, drinking beber and other things. e outras coisas. But she noticed the picture on the wall. Mas ela reparou na foto na She parede said to her boyfriend, e ela disse para o seu namorado, this looks like my mother. essa aqui parece ser minha mãe? I want to see it closer. Eu vou olhar de perto. Yes, it is my mother. Sim, é minha mãe. And look, it's her handwriting below. E aqui está a letra dela. It says, Mary, I love thee still. E aí diz, Maria, eu amo você, ainda assim. Oh, she couldn't stand it. Ela não podia suportar aquilo. My mother is looking for me. Minha mãe está me procurando. And even knowing all that I have done, E mesmo sabendo tudo que eu fiz, the impure and wretched life that I've lived, a vida impura e devassa que eu levo, she still loves me. ela ainda me ama. I can't believe it. Eu não posso acreditar. She was broken down. Então ela foi quebrantada assim. Goodbye to her boyfriend. Adeus, ela disse para o seu namorado. I'm going home. Eu vou voltar para casa. The rest of the story you know. O resto da história você sabe. When she came home, Quando ela chegou em casa, her mother received her with open arms, a sua mãe a recebeu de braços abertos, many tears, com muitas lágrimas. and Mary was saved from her wretched life E Maria foi salva de sua vida devassa and lived as a believer for many years. e viveu como crente por muitos anos. So I want to tell you, friends, as we come to the close of our meeting, Assim que chegamos ao final da nossa reunião, though you have dishonored the Lord, eu quero dizer que mesmo que você tenha desonrado o Senhor, perhaps you haven't gone to the same extent as Mary, talvez você não tenha ido às mesmas coisas que Maria, but you are a sinner, mas você é um pecador and God loves you still. e Deus ama você ainda assim. He knows all about you. Ele sabe tudo a seu respeito. Your life is an open book. A sua vida é um livro aberto para Deus. All those sins are recorded. Todos os pecados estão ali We've been registrados. speaking about openings tonight. Nós falamos de aberturas hoje à noite. In Revelation 20, Em Apocalipse 20, the books will be opened. serão abertos livros. If you're unsaved, Se você não está salvo, there is a list of your sins. ali estará a lista de seus pecados. Everything you have done, Tudo que você you'll fez. be judged according to your works. Você será julgado segundo as suas obras. If that happened to me, I would be in a lost eternity. Se isso acontecesse para mim, eu estaria perdido eternamente. And then the book of life was searched. Então o livro da vida foi examinado
Who is the judge on the throne, the great white throne? Quem é o juiz no grande trono branco? The same man that was crucified. O mesmo homem que foi crucificado. The man that was spit upon. O homem em quem cuspiram. The high priest spit in his face. O sumo sacerdote cuspiu em seu rosto. I've been spit at, but I've never been spit in the face. Já cuspiram em mim, mas nunca no rosto. The Son of God. O Filho de Deus Now on the throne. está agora no trono. No longer a savior. Já não é mais um salvador ali, Judge. mas um juiz. And the books opened. E os livros abertos, And the dead, small and great, e os mortos, pequenos e grandes, standing without a refuge. permanecendo ali diante dele sem lugar para se esconder. The heavens and the earth fled away. Os céus e a terra fugiram, And they look into the face of the Son of God. e eles olham para a face do Filho de What Deus. a terrible meeting. Que reunião terrível! If you're unsaved, Se você não está salvo, you will be at that assize, at that judgment. você estará ali naquele juízo. So tonight, dear friends, Portanto, hoje à noite, amigo, if your name is not in the book of life, se o seu nome ainda não está no livro da vida, read in that same chapter, que nós lemos naquele mesmo capítulo ali, whosoever was not found written in the book of life nós lemos que ali, que a quem não for achado no livro da was vida, cast into the lake of fire. será lançado no lago de fogo. Today is the day of God's grace, Hoje é o dia da graça de Deus, and those sins can be forgiven. e os pecados podem ser The perdoados. blood of Christ O sangue de Cristo has affected the memory of God. afetou a memória de Deus. And I love to think of that verse. Eu gosto de pensar naquele versículo: Their sins and iniquities I will remember no more. os vossos pecados e iniquidades não me lembrarei deles mais. For all eternity, Por toda a eternidade. there will never pass the lips of the Lord Jesus Nunca sairá dos lábios do Senhor Jesus one word uma palavra that He remembers my sins. de que Ele lembre-se de meus pecados. And I had many of them, Eu tinha muitos deles, a mountain of them, montes deles, purged by the precious blood of Christ. limpos pelo precioso sangue de Cristo. Well, may God bless His word, dear friends. Que Deus possa abençoar sua palavra, amigos. One thing I will say in closing. Para terminar, eu vou dizer mais uma coisa. You've heard the gospel Você ouviu o Evangelho feebly presented. apresentado de forma bem fraca, But nevertheless, you've heard the message. mas mesmo assim você ouviu a mensagem. So you're more responsible than when you came into this room. Portanto, você é mais responsável agora do que quando entrou nessa sala. You can never say, I never had the opportunity. Você nunca poderá dizer que não teve oportunidade. God is recording your decision tonight. Deus está gravando a sua decisão hoje à noite. There's no middle ground. Não existe meio termo. You're an acceptor of Christ, Ou você aceita Cristo, or you're a rejecter of Christ. ou você é uma pessoa que rejeitou a One Cristo. third category, Existe neglector. existe uma terceira categoria, aquele que negligencia A neglector of Christ. negligencia Maybe you Cristo. said, yes, I'm going to accept the Lord later. Talvez você diga, sim, vou aceitar o Senhor mais tarde. The lie of the enemy. É a mentira do inimigo. Satan is the thief of souls. Not only is procrastination the thief of time, Procrastinar ou deixar para depois não é apenas um ladrão do tempo, but it's also the thief of souls. mas é um ladrão de almas. I don't think anyone is in hell tonight who expected to be there. Eu não acredito que exista alguém no inferno que tenha esperado estar ali. They expected to be saved sometime. Eles esperavam ser salvos em algum momento. May the Lord bless His word to you tonight. Que o Senhor possa abençoar sua palavra hoje à noite para você. Like in the story of Mary, Como na história de Maria, there was joy in the heart of the mother. havia gozo no coração da mãe. There's joy in the heart of God. Existe alegria no coração de Deus. One sinner that repenteth. Por um pecador que se arrepende. But the angels will weep if you refuse this message. Mas os anjos vão chorar se você recusar essa mensagem. May God bless His word. Que Deus possa abençoar sua palavra.